vamos começar com a nossa mensagem inicial do nosso livro aqui, Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, recebido pela psicografia de Chico Xavier. Não antes sem dar boa noite, seja bem-vinda, Tatiana. E o título da mensagem de hoje, 37, é Reparemos Nossas Mãos. Reparemos nossas mãos. E aqui é claro, não é? Existe um sentido que transcende muito a mão material, não é? Mas o versículo que Emmanuel vai destacar é o versículo 3 do capítulo 8 do evangelista Mateus. E vamos encontrar assim. Mateus diz: E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. A primeira palavra, que é um verbo, né? O verbo determina a ação, e o verbo querer determina a ação da vontade, e a vontade é um atributo do Espírito imortal dado, obviamente, por Deus, nosso Pai Celestial. Quando ele diz, primeiro, quero, determina a vontade, e segundo, ele fala do pensamento sobre o qual a vontade vai agir. Ser limpo. Fique limpo. Você está curado. Então, esse ser limpo tem a ver com o pensamento que determina uma cura. Vontade e o pensamento. Então, esses os dois atributos do Espírito imortal. Vejamos, então, o que Emmanuel vai nos destacar sobre este versículo. Meditemos, diz Emmanuel, vou repetir o versículo, e Jesus, estendendo a mão, tocou quem? O doente, dizendo, quero ser limpo. Ser limpo, a doença deste doente que ele tocou. Então, Emmanuel nos diz, meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Mãos que curam na medicina. Leio. Mãos que escrevem amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Então, todas essas ações voltadas ao bem. Todas elas se abrem generosas, essas mãos, na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos de sabedoria e de amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal, mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura, ou seja, em vez de usar os recursos para o bem de todos, retém esses recursos para si indevidamente, não é? Mostrando aqui a questão da usura, na questão do egoísmo, manter para si. Mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Nos lembramos bem aqui no caso de guerras. E guerras, não apenas as guerras, sempre destacamos, não é? Entre nações, mas também as guerras internas de uma nação ou mesmo dentro de um lar.
Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Isso é muito interessante, não é? Porque tem pessoas que atiçam a multidão a fim de tirar partido dessa manipulação coletiva. Sempre nos lembramos, não é? Da figura daquele ditador alemão que tinha ele e os seus seguidores do primeiro escalão essa infeliz tendência. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, ou seja, escrevendo, nós sabemos hoje em dia, com o advento da internet, que não havia aqui no tempo de Emmanuel, não é? Quer dizer, de Emmanuel não, Chico, que é o médium que recebeu as mensagens de Emmanuel, que também agora, por vídeo, por áudio, quer dizer, a calúnia hoje tem muitos outros recursos aí, infelizmente, de se exteriorizar ou de ser exteriorizada. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia, como dissemos, em forma de letras que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Também, não é? Também não apenas a calúnia, mas um culto à inércia. E é interessante também porque muitos jovens hoje acham que o sonho é criar um canal, um produto, onde façam, através do menos, mais recursos. Então, mais para trás na linha do tempo, nós tínhamos que realmente haver um grande esforço nisso, no senso comum, não pontualmente em um em outro, mas num senso comum nós tínhamos que era importante mesmo, era crescermos e sairmos para o mercado de trabalho. Hoje, o mercado de trabalho, temos também essas atividades e às vezes podem iludir muitos jovens mesmo e criar assim meio que um pensamento mágico. Tudo isto requer muito cuidado, porque muitos se ferem nisso, não é? Que uma pessoa é capaz de fazer, acabamos de falar aqui antes, não é? Para fazer sucesso nas redes sociais, que ela é capaz de falar para conseguir likes. Tem pessoas que vivem dessas mentiras, né, chamadas de fake news, né? Lançam mentiras e depois vão e, como eu vou dizer, desdizem. Então, conseguem os likes da informação falsa e depois os likes de desfazer essa informação falsa só para ficar numa evidência para tentar viver disso. Olha quanto equívoco isto pode causar e realmente um pensamento mágico que é muito comum nas crianças, de que o mundo é assim e de que isso é uma coisa válida. Afinal, dizem muitos, não é? Não estou machucando ninguém. Não fisicamente, podem até chegar a isso na medida em que a pessoa pode, não é? Dependendo de como ela se estrutura emocionalmente, ver a sua vida com uma calúnia ou uma situação exposta na internet, sentir que a sua vida está destruída e quais são as repercussões disso na vida de um ser humano. Não é? Como é que ele enfrenta? Consegue superar? Não, naquele momento, não é? Com o tempo tudo se supera, mas no momento a pessoa pode entrar numa desestabilização, num momento de desespero, não pensar direito, e em tudo isto, quem promoveu, o que quer que seja, que promovemos com as nossas escolhas, ali está a assinatura da nossa responsabilidade.
E ele continua dizendo: todas elas, essas mãos, se cerram sobre si mesmas, em círculos de aflição e remorso pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Porque, é claro, se nós somos responsáveis por ações negativas, por decisões infelizes, então, lei de causa e efeito. Isto vai voltar como aquele bumerangue, lançamos, vai dar a volta e vai vir para cima de nós mesmos. Vai voltar como a consequência natural da escolha infeliz. E é claro que essa consequência não pode ser agradável. Então, nós temos no Livro dos Espíritos, dores e aflições são os resultados de más escolhas, do mau uso do livre-arbítrio. E é bem o que Emmanuel diz aqui. Todas essas escolhas, essas ações feitas pelas mãos, que aqui são figurativas, as pessoas podem nem ter braços, porque essas são as mãos do pensamento e da vontade direcionando o livre-arbítrio. Então, essas são as mãos que Jesus fala. Então, todas elas se fecham sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso, pelos quais se aprisionam, pela lei, não é? As trevas do sofrimento. Porque toda a treva lançada é treva que volta para nós. Reparemos assim, diz Emmanuel, a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as, ou seja, as suas mãos, no auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que abrindo o coração pleno de amor à humanidade inteira. Quando uma pessoa vai conversar com outra, se ela estiver armada, a tendência é o corpo, né? O corpo, ele tem uma forma de demonstrar o que estamos sentindo. Então, se a pessoa cruza os braços, quer dizer que ela está se defendendo do que está ali, né? Daquela outra pessoa. Não há muita confiança, a pessoa não está confortável e está numa posição defendida quando ela cruza os braços. E Emmanuel vai dizer que Jesus morre na cruz, de braços abertos. E é como se ele estivesse estendendo, né? Porque abrindo os braços, o seu peito está totalmente aberto. E dali, né, coração, que é mesmo onde reside o nosso centro das emoções, aqui no nosso chakra cardíaco, então ali ele abrindo o seu coração a toda a humanidade. Esse é Jesus, né?